Nesta análise, a gente vai mergulhar na sabedoria financeira de uma das civilizações mais ricas que já existiu. A ideia é descobrir se os segredos deles, lá de trás, ainda fazem algum sentido, se podem funcionar no nosso mundo de hoje. Olha, pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas é ela que está no centro de toda essa discussão. Será mesmo que segredos tão antigos podem oferecer alguma solução para as pressões financeiras que, convenhamos, todo mundo sente hoje em dia? Vamos investigar isso. E vamos ser sinceros, a realidade é que o endividamento é um problema gigantesco, super comum. Muita gente vive num ciclo sem fim de dívidas, sabe? Mesmo tendo um salário fixo todo mês. E isso só joga na nossa cara o quanto a educação financeira é urgente. E é bem aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque existe um dos livros de finanças mais famosos do mundo, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que basicamente diz que a resposta está lá atrás. Ele propõe que os mesmíssimos princípios que criaram uma riqueza absurda há milênios ainda funcionam hoje. É uma promessa, entanto, né? Vamos ver qual é desse livro. Bom, então a primeira parte da nossa análise vai direto no coração do livro, sabe? Naquela que é basicamente a ideia principal de toda a filosofia dele. O legal desse livro é que ele é muito simples. Em vez daquele jargão financeiro complicado, ele usa histórias, parábolas. E a principal é a de um cara chamado Arcad. Ele era um escriba que, assim como os amigos dele, trabalhava pra caramba, mas continuava sem grana. Isso até ele descobrir um segredo fundamental. E o segredo é esse aí, a grande revelação. Parece simples, né? Mas essa frase é um motor por trás de toda a riqueza da Babilônia. A chave não é o quanto entra de dinheiro, mas sim o quanto fica. A sacada é a seguinte: antes de pagar aluguel, contas, qualquer coisa, uma parte do que a gente ganha já é separada. Para quem nunca pensou nisso, é uma virada de chave total, porque a lógica se inverte. Em vez de a gente investir o que sobra no fim do mês, a gente gasta o que sobra depois de investir. E nossa, isso muda completamente o jogo. Ok, agora que a gente já entendeu o conceito principal, vamos partir para um plano de ação mais concreto. Um plano que, segundo a história, foi encontrado em antigas tábuas de argila. É aí que o livro nos apresenta outro personagem, o Dabazir. Pensa num cara que voltou para a Babilônia cheio de dívidas, mas estava super determinado a virar o jogo. E ele criou um sistema, um método que foi tão eficaz que ele fez questão de registrar publicamente, para todo mundo poder seguir. E o plano dele é genial de tão simples. É a famosa regra do 10, 70, 20. Funciona assim: 10% de tudo que entra vai direto para a poupança para investir para o futuro. 70% é para viver, para as despesas do dia a dia. E os outros 20%? Esses são carimbados para pagar as dívidas de forma organizada. É um plano super claro, direto ao ponto. E as regras para investir também são bem diretas. É basicamente, guarde o dinheiro sempre, religiosamente. Bote esse dinheiro para trabalhar e gerar mais dinheiro. Peça conselho para quem entende do assunto. Não se meta em negócios que você não conhece bem. E, pelo amor de Deus, fuja de promessa de dinheiro fácil e rápido. Olha, essa aqui é, talvez, a metáfora mais forte do livro todo. A ideia não é só guardar dinheiro, entende? É criar um verdadeiro exército de trabalhadores financeiros. Cada centavo guardado e investido vira um soldadinho que trabalha para gerar mais centavos, que por sua vez também vão trabalhar, é o que a gente hoje chama, claro, de juros compostos. Beleza, até aqui os princípios parecem fazer muito sentido, parecem atemporais, né? Mas, para a análise ser completa de verdade, a gente precisa dar uma olhada no contexto e, claro, nas críticas. E é aqui que a história ganha umas camadas a mais. O autor do livro, George S. Clason, aquele mesmo que escreveu sobre como criar e proteger a riqueza, ele mesmo viu a própria empresa dele quebrar. E não era qualquer empresa. Era uma empresa de mapas super inovadora, a primeira a publicar um atlas de estradas dos Estados Unidos e do Canadá. Mesmo assim, ela não sobreviveu à Grande Depressão de 1929. Isso, claro, levanta uma questão bem importante, né? Existe uma ironia aí, não dá para negar. O livro aconselha a proteger os tesouros da perda, mas a realidade do autor foi bem diferente. Isso não quer dizer que os princípios do livro são inúteis, claro que não, mas adiciona uma camada de complexidade, de mundo real, que é importante a gente considerar. E as críticas não param só no autor, não. Alguns leitores olham para o caminho que o livro descreve e pensam: peraí, isso exige uma vida inteira de trabalho duro, de sacrifício, para talvez a recompensa chegar só lá na velhice. Fica o questionamento se esse modelo, essa ideia de sonho americano, é realmente o que todo mundo quer ou deveria querer.
E tem mais um ponto, a precisão histórica. É bom deixar claro que esse livro não é um documento de história, tá? Ele pega uma civilização antiga e projeta nela valores e conceitos bem modernos do século XX, como a ideia de seguro de vida. Então a Babilônia do livro funciona mais como um cenário, uma ficção, do que como um retrato fiel daquela época. Então tá, com tudo isso na mesa, com os pontos positivos e as críticas, qual é a verdadeira lição que fica? Vamos separar o joio do trigo. Olha, o livro tem seus problemas sim. A gente viu que ele não é 100% preciso historicamente e que a vida do autor teve lá seus percalços financeiros. Mas, talvez, focar só nisso seja perder a mensagem mais importante. E aqui a gente chega no ponto central. A verdadeira sabedoria da Babilônia não é sobre uma fórmula mágica vinda do passado. É sobre algo muito mais pé no chão: comportamento. O sucesso financeiro, no fim das contas, depende disso. A chave é ter disciplina e determinação para criar um plano e, mais importante ainda, seguir esse plano. E talvez, sabe, além daquela ideia de se pagar primeiro, o conselho mais poderoso do livro seja este aqui: aumentar a capacidade de ganhar. O que isso quer dizer? Investir em conhecimento, em novas habilidades, porque essa é a maneira mais garantida de aumentar o potencial de ganhos ao longo de toda a vida. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Os babilônios mediam a riqueza em ouro, em metal. Mas hoje, no nosso mundo, como é que a gente mede riqueza? Será que é só o número na conta bancária? Ou será que a verdadeira riqueza também está no tempo livre, na liberdade de escolha, no conhecimento, no bem-estar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.